Olá, tudo bem com você? Vamos meditar um pouquinho hoje o Evangelho de Lucas, uma mensagem de Jesus para o dia de hoje. Veja aqui, leia aí na sua Bíblia, tenha sua Bíblia em casa, capítulo 9, versículos 51 a 56. E depois que você ler a sua Bíblia, leia umas 3 vezes para que o texto fique na sua memória. Depois pare naquele versículo que mais chamou a sua atenção. Reze com aquele versículo. Pense naquele versículo, o que ele quer dizer para você. Isso é um processo de lexos divina. E depois, que ação a Bíblia te convida a ter a partir desse versículo? E depois você coloca aí uma meta para seu dia. Aqui no versículo 54, depois de uma situação engraçada, porque Jesus tinha mandado 2 discípulos na frente para preparar a chegada dele, né? Então ele vinha com um grupo maior, 2 já foram na frente para que quando ele chegasse na cidade já tivesse uma pousada, alimentação para eles e tudo mais, assim eles ganhariam tempo, senão chegaria o grupo todo, daí já pensou, dá toda uma questão de ordem. E ao mesmo tempo esse trecho também nos lembra um costume antigo. Os reis, quando iam para uma determinada cidade, enviavam seus súditos à frente para preparar o caminho. De alguma forma, Lucas também mostra essa ideia. Jesus é o rei. E de outra forma, olhando no olhar prático da vida, era organizacional naquele momento. Chegaram lá na Samaria, que seria o povoado mais perto, mas os samaritanos não aceitaram eles lá, e nem o grupo de Jesus, porque os samaritanos tinham uma rixa, um problemão com o povo que morava mais acima, que era a Judéia. Como o grupo estava indo para a Judéia, então não era bem aceito, porque eles eram inimigos. Quem quisesse ir para Jerusalém, para a Judéia, tinha que dar a volta fora da Samaria, não por dentro da Samaria. Mas Jesus faz questão de passar por dentro. Interessante. Os discípulos, Tiago e João, ficaram com muita raiva daquela situação e falaram assim: Jesus, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para acabar com eles? Claro que aqui é um versículo na fúria e na raiva. Quantas vezes você também, com aquela fúria e raiva, pediu: tomara que coisa humana, nós pensamos muitas vezes e falamos. A raiva falando, ok. A raiva falando é uma coisa, agora a raiva agindo é outra. Daí não combina com o ser humano, porque o ser humano é capaz de refletir. A raiva passa, a raiva chegou, respira fundo, conta até 10 e segue a vida. Só que Tiago e João não conseguiram explodir aquela raiva. E Jesus olhou para eles, voltou-se para eles, se dirigiu a eles e os repreendeu. Que isso? Que isso? Que coisa feia é essa? Que atitude feia é essa? Por quê? Jesus não se prende no outro. Se o outro não quer acolher, não tem problema nenhum, é problema do outro, não é meu problema. Eu vou encontrar um outro povoado para ficar. Vejam aqui um aspecto que mostra pra gente a liberdade emocional de Jesus frente a uma realidade. Jesus não trouxe para ele, o trecho nos mostra uma liberdade diante de um fato. E se a gente aplicar na nossa vida do dia a dia, a palavra nos convida. Como é que eu lido com uma situação de rejeição como essa? Eu fico na situação de rejeição, de vítima, ou eu consigo pensar: olha, o problema é dele, é ele que não quer, não é meu problema. Eu não tenho nenhum problema com ele, então vou continuar a amá-lo e vou seguir o meu caminho até um outro povoado. Isso, o adulto saudável, a pessoa saudável. Mas quando nós nos enroscamos naquela dor e, como Tiago e João, ficamos cheios de raiva, está indicando que no nosso emocional, na nossa história, tem coisas ainda para resolver. Eu ainda preciso resolver as vezes que vivi rejeição e que agora apareceu aqui.
Então, Jesus nos ensina a deixar passar. E quando nós trazemos para nós precisamos também pensar. Não é o outro, a culpa não é do outro. O outro está sinalizando que tem uma dor dentro de mim e que eu preciso tratá-la. Mas, Márcia, como que eu trato uma dor desse tipo? Com oração, com olhar para si mesmo, dando tempo para pensar em si, encontrar por que dói em mim isso. Na minha história teve algum momento em que eu fui rejeitado? Encontrando aquele local, é hora de se reconciliar com aquele passado, com aquela história, com aquele momento e dizer assim, olha, foi difícil esse momento, mas eu quero deixar você no passado, eu quero deixar você ir, para que eu possa ir para o futuro como Jesus para Jerusalém. Então veja aí como o Evangelho de hoje nos ensina e ensina muito a vivermos bem. Um forte abraço e a gente vai seguindo, meditando um pouquinho cada dia.